Preste atenção, você pagaria milhões por um carro que transportou o maior ditador do século XX? Um veículo que não foi feito para correr, mas para intimidar. Criado para desfilar em meio a multidões em silêncio, cercado de tanques, imune a balas, a explosões, feito para deslocar um dos homens mais cruéis no banco de trás. Esse é o Mercedes-Benz 770K, uma aberração sobre rodas. 2,5 toneladas de propaganda autoritária, tão pesado que precisava de escolta até para trocar seus pneus, tão luxuoso que beirava o absurdo, tão simbólico que virou parte do próprio regime, blindado como um cofre, construído como um tanque, exibido como um troféu, um carro que encenou o horror com elegância e estilo. Hoje, ele é restaurado, disputado em leilões milionários e exibido como peça de colecionador. Porém, o que leva alguém a querer um trono de aço carregado de crueldade na própria garagem? No vídeo de hoje, você vai ver como a Mercedes criou, talvez sem querer, o cenário móvel de um culto político. E a pergunta que fica é: devemos preservar esses símbolos ou apagá-los da estrada da história? O nome técnico é 770K, mas todos o chamam de o carro do monstro, Mercedes 770K. Da paz ao caos. A Europa do pós-Primeira Guerra vivia uma fase de instabilidade social, econômica e política. Os acordos impostos aos vencidos alimentavam ressentimentos, as democracias liberais enfrentavam descrédito e, no vácuo deixado por instituições frágeis, regimes autoritários ganhavam força. Na Alemanha, as consequências do Tratado de Versalhes e a hiperinflação dos anos 1920 agravavam a desigualdade e ampliavam a aceitação popular por soluções radicais. O Partido Nazi se aproveitou desse cenário para se posicionar com uma resposta direta ao caos. Ao mesmo tempo em que a política se radicalizava, a indústria automobilística alemã ganhava importância como símbolo de recuperação nacional. A década de 20 viu os primeiros esforços para consolidar o automóvel como um instrumento de progresso e status. O carro deixava de ser apenas um meio de transporte para se tornar uma marca de distinção e, também em casos específicos, de propaganda estatal. E seguinte, você tá vendo a camiseta da Born to Fast aqui no fundo, né? Essa aqui é uma das 3 modelos que a gente tem. Essa daqui, ó, tem muitos easter eggs aqui. Você, amante de corridas, amante de velocidade, já entendeu. Eu queria só pedir um voto de confiança para vocês e tem um link na descrição desse vídeo que entra direto para o nosso grupo VIP, onde você fica sabendo de todos os detalhes desse nosso novo projeto, a Born to Fast. E lembre-se que a mesma qualidade que a gente aplica aqui nesses vídeos, a gente aplica no tecido, no design, nessas camisetas, então tô te esperando lá também. E é isso, Born to Fast, link na descrição. A modernidade industrial encontrava na engenharia automotiva um canal para expressar ordem, poder e futuro. Nesse ambiente de valorização da técnica e da velocidade, marcas como a Mercedes-Benz passaram a ocupar espaço central na cultura visual da elite e, progressivamente, também da política. Nesse contexto, no início de sua trajetória política, tinha Adolf, você já sabe quem é. Ex-combatente, desempregado e dependente de doações para manter o partido, observava a indústria automobilística de fora. Mas isso começou a mudar com o apoio de empresários da Baviera, principalmente após o crescimento da influência do partido no parlamento. Foi nesse período que surgiu a relação com a Mercedes. A aproximação foi circunstancial, mas duradoura. O jornal oficial do partido, Volksschau Bilbao, dividia prédio com uma concessionária da marca em Munique. Foi ali que Adolf, pela primeira vez, se interessou ativamente por um modelo da fabricante. Sem recursos pessoais, adquiriu o carro com verba partidária, registrando-o em nome de outra pessoa. Isso aí te soa familiar ou não? Ao mesmo tempo, o país vivia um paradoxo. Enquanto se anunciava um projeto de mobilidade acessível, como o Fusca, também se investia em carros de representação exagerada, pensados para impressionar aliados, intimidar opositores e reforçar a imagem de um Estado técnico, forte e articulado. Foi assim que surgiu a encomenda para um novo modelo da fabricante parceira do partido. Não bastava ser um carro de luxo, a máquina precisava ser monumental, blindada, pesada, visualmente impositiva e capaz de resistir não apenas a ataques, mas também ao tempo. Em 1930, a Mercedes-Benz lançou aquela que seria, até então,
o maior e mais sofisticado automóvel produzido em solo alemão. Chamado de 770, o modelo foi desenvolvido inicialmente como uma vitrine de engenharia e prestígio, voltado apenas a chefes de Estado, líderes militares e grandes industriais. Pesava quase 3 toneladas, com acabamento luxuoso, interior artesanal e motor de 8 cilindros em linha com 7,7 litros de deslocamento, que dá referência ao nome do modelo. Era um carro concebido para impressionar. O K em seu nome se refere ao compressor, o sistema de sobrealimentação mecânica típico dos modelos mais potentes da montadora naquele período. Compressor. A blindagem não era instalada como acessório posterior, mas integrado ao projeto de fábrica. A ventilação interna foi modificada para lidar com o isolamento térmico. Os bancos foram erguidos para otimizar a visibilidade e o sistema elétrico foi reforçado para suportar equipamento de comunicação. A produção era artesanal e cada unidade levava meses para ser concluído. Algumas versões eram feitas sob medida, com alterações encomendadas diretamente por escritórios do governo ou por representantes da chefia militar. Não havia padronização, tampouco série limitada, e a fabricante mantinha controle rígido para quem os modelos seriam entregues e quais adaptações específicas seriam realizadas. As carrocerias eram fabricadas por encarroçadoras especializadas, como a Seidelfingen, sob controle da Daimler-Benz. Havia coordenação entre diversos fornecedores de peças, desde as rodas até os componentes de suspensão, todos integrados a um esquema centralizado para manter padrões técnicos e estéticos rigorosos. A Mercedes investia forte na associação entre sua marca e os altos escalões do governo, incluindo inserções em desfiles, fornecimento direto ao partido dominante e participação em eventos de propaganda. A relação entre a fabricante e o poder era funcional, estratégica e, acima de tudo, calculada. Nos bastidores, nomes como Fritz Nallinger, então chefe de desenvolvimento da Daimler-Benz, lideraram a adaptação da plataforma para o uso institucional extremo. Nallinger ingressou na Benz & Cie ainda em 1919 como jovem engenheiro mecânico e rapidamente se destacou na área de motores e design automotivo. Ao longo da década de 20, foi peça-chave na transição técnica que culminou na fusão entre Benz e Daimler, consolidando o departamento de engenharia da nova Mercedes-Benz. Sua abordagem combinava pragmatismo e experimentação. Ele defendia soluções integradas de proteção e não apenas a aplicação posterior de blindagens. No caso do 770, sua equipe projetou reforços estruturais desde os primeiros esboços, adaptando o chassi para suportar os pesos adicionais e manter rigidez torsional sob uso contínuo. Era uma engenharia voltada à durabilidade e simbologia, desenhado para resistir fisicamente e representar visualmente a firmeza do regime que utilizava. Se o exterior do modelo servia à propaganda visual do regime, o que havia sob o capô respondia a outra obsessão: performance absoluta. O modelo W150, segunda versão e final do carro, foi equipado com um motor que ultrapassava os padrões da época e exigia soluções fora da curva. Por trás da carcaça pesada e blindada, havia uma arquitetura de potência que desafiava as limitações técnicas daquele período. O conjunto da obra entregava até 400 cavalos de potência quando ativado. O sistema funcionava por sobrealimentação, com o compressor sendo acionado sob demanda pelo próprio pedal do acelerador. Em rotações altas entrava em ação, elevando drasticamente o torque. Era uma forma de criar um motor duplo, um para deslocamento comum e outro para demonstração de força, útil tanto em aclives quanto em momentos de exposição pública. Esse motor não foi desenvolvido do zero, apenas para esse carro. Ele trazia fundamentos herdados da engenharia aeronáutica e das corridas de Grand Prix da década anterior, campo onde a Alemanha já ensaiava sua retomada simbólica de superioridade. O lendário Ferdinand Porsche e outros engenheiros envolvidos na criação desse trem de força tinham liberdade orçamentária para experimentar, testar materiais, estudar combustão em diferentes atmosferas e simular sobrecarga de peso. O resultado era bruto e refinado ao mesmo tempo. O consumo médio ultrapassava os 60 litros a cada 100 km, exigindo tanques de até 300 litros. A autonomia do carro, ainda assim, era reduzida para longas distâncias. Para compensar, os comboios oficiais transportavam veículos-tanque de apoio. A mobilidade do ditador, mesmo com infraestrutura pesada, era tratada como prioridade absoluta. Outros detalhes revelavam o esforço para lidar com o peso e a complexidade do projeto.
Os pneus, por exemplo, eram formados por 20 câmeras de ar independentes. Isso permitia que o veículo seguisse rodando mesmo após perfurações múltiplas. Para a troca de rodas, que pesavam mais de 100 kg cada, foi desenvolvido um sistema de alavancas e molas que reduziu o esforço físico da equipe técnica. O objetivo era eliminar qualquer situação em que o comboio fosse forçado a parar em espaço aberto por tempo demais. O sistema elétrico utilizava ignição dupla com 16 velas e 2 magnetos independentes, garantindo o funcionamento mesmo em caso de falha parcial. A transmissão era manual de 5 marchas, com primeira e segunda curtas para deslocamentos controlados em ambientes urbanos, a quinta alongada para manter velocidade de cruzeiro em vias abertas. A engenharia do chassi também foi ajustada. Reforços cruzados e pontos de torção distribuídos impediam que a estrutura cedesse sob o peso de blindagem, passageiros e equipamentos embarcados. Nenhum outro veículo da frota oficial possuía esse grau de complexidade. A máquina era tratada com padrões quase militares de revisão e manutenção. O próprio condutor era substituído com frequência, não por incompetência, mas para garantir total domínio técnico sobre cada aspecto da direção. O motorista não era um simples empregado, ele era treinado como se fosse parte da engrenagem de segurança. Ao todo, cerca de 205 unidades do modelo Mercedes-Benz 770 foram produzidos entre 1930 e 1943, considerando as gerações W07 e W150. Dessas, apenas 88 corresponderam à versão blindada da segunda geração, o W150. A produção não seguia linha de montagem em série, o que fazia com que cada exemplar passasse por ajustes manuais extensivos. Hoje, estima-se que menos de 10 exemplares completos tenham sobrevivido em estado restaurável. O modelo W7 foi fabricado entre 30 e 38, já impressionava pelo tamanho e potência, mas com o W150 nascendo em 38, o modelo recebeu um upgrade considerável em estrutura e robustez. Um detalhe também chama atenção: mesmo nas versões blindadas, muitas unidades mantinham o teto conversível. Mesmo após tentativas de extinguir os modelos, eles continuaram sendo usados com frequência. O objetivo não era conforto, mas visibilidade, como se a figura pública transportada estivesse imune a ameaças. A segurança era importante, mas a performance política falava mais alto. O 770K W150 não foi feito para ser apenas veloz, foi projetado para funcionar sob qualquer condição, exibir domínio mecânico e, sobretudo, jamais quebrar. Um carro que pudesse quebrar era uma metáfora perigosa demais para o regime que se construía em cima de imagem de eficiência absoluta. O ritual do poder. Cada aparição pública do Mercedes-Benz 770K seguia um roteiro cuidadosamente orquestrado. Cada deslocamento obedecia uma coreografia pré-definida. O carro se inseria em comboios com hierarquia clara, geralmente antecedido por viaturas auxiliares e seguido por unidades militares. A posição central e o ritmo da marcha eram calculados para garantir visibilidade e controle. O banco traseiro, adaptado com sistemas de elevação, colocava o passageiro acima da linha do horizonte da multidão. A saudação era feita com o braço erguido, repetidamente, mecanicamente, ao longo do trajeto. O gesto, o carro e a música formavam um único sistema visual. A Mercedes-Benz, a pedido do governo, implementava modificações técnicas para atender às exigências da retórica estatal. Sistemas de ventilação reforçados, vidros retráteis espessos, bancos elevatórios e mecanismos de reversão rápida eram instalados em configurações específicas. Algumas unidades recebiam dispositivos para troca emergencial de pneus, extintores camuflados e compartimentos ocultos. A blindagem, embora pesada, não comprometia os objetivos estéticos. O acabamento externo seguia um padrão rígido, pintura escura com alto brilho, peças extremamente detalhadas e emblemas metálicos cuidadosamente posicionados. As ordens para os motoristas eram claras: não deveriam improvisar trajetos, nem realizar manobras bruscas. A condução tinha que ser estável, previsível e suave. Os deslocamentos em baixa velocidade permitiam que a população visualizasse o líder, o carro e os símbolos do partido como um conjunto indissociável. A marcha lenta, o ruído do motor e o ritmo cerimonial criavam uma atmosfera de solenidade planejada. O automóvel também era uma ferramenta de teatro. O regime entendia o espaço urbano como um palco. O carro transformava ruas comuns
em corredores de exibição. Entre 1933 e 45, estima-se que mais de 1,5 milhão de quilômetros tenha sido percorridos em ações oficiais por diferentes versões do modelo. As versões blindadas eram preferidas para deslocamentos entre cidades ou em situações de risco potencial, mas as versões abertas eram mantidas para aparições em eventos públicos, sobretudo em Berlim e nas capitais da Áustria e da Tchecoslováquia após a anexação. O Mercedes-Benz 770K, embora projetado para servir os altos escalões do governo alemão, não permaneceu restrito às fronteiras do Terceiro Reich. Com o avanço diplomático e militar da Alemanha ao longo dos anos 30, o carro passou a circular também como objeto de prestígio entre líderes aliados. Tornou-se presente em diversas capitais, como Roma, Helsinki, Bucareste e Madrid, sempre adaptado para reforçar o status de quem o recebia. Essas unidades não eram vendidas em mercado comum, eram entregues por meio de acordos diretos com o governo alemão, muitas vezes como presentes simbólicos de reconhecimento ou como um gesto de proximidade política. A decisão de presentear ditadores parceiros com exemplares blindados da máquina revelava o papel do 770K como ferramenta diplomática. Era uma moeda simbólica de alianças, transmitindo poder, confiança e superioridade técnica. Benito Mussolini, por exemplo, recebeu uma dessas unidades. O carro circulou em Roma em ocasiões oficiais, demonstrando o alinhamento ideológico e militar entre os dois regimes. Da mesma forma, o general Francisco Franco utilizou um exemplar em eventos públicos na Espanha. A imagem do ditador espanhol a bordo do veículo alemão foi usado para reforçar seu papel como líder legitimado pelo eixo europeu. Outro caso marcante foi o do Marechal Carl Gustav Emil Mannerheim, comandante militar e mais tarde presidente da Finlândia. Apesar de manter uma posição ambígua em relação à Alemanha durante a guerra, Mannerheim também utilizou um exemplar do 770K. O veículo permaneceu no país após o conflito e chegou a ser confundido com um dos carros de Adolf, aumentando ainda mais sua notoriedade histórica. Em 73, o modelo foi leiloado como sendo um dos do Führer, alcançando valores recordes para veículos históricos, mesmo sem comprovação definitiva de origem. Em Portugal, durante o Estado Novo de Salazar, relatos apontavam que representantes oficiais do governo também utilizaram unidades da Mercedes blindada. Embora não existam registros oficiais sobre a origem específica de cada exemplar, também nem fotos, a presença do modelo em Lisboa e sua associação com cerimônias oficiais sugerem seu uso como instrumento de representação estatal. O Japão também não ficou de fora. Aliado ao eixo europeu durante o conflito, também recebeu pelo menos uma unidade do modelo, utilizado por altos membros do governo imperial. Documentos da época indicam que a Daimler-Benz mantinha representantes em Tóquio com acesso a contratos diretos com o alto escalão. No entanto, registros específicos dessas unidades são escassos e até hoje alvo de disputas entre colecionadores e historiadores. Na Noruega e no Canadá, modelos confiscados ao final da guerra foram posteriormente preservados em museus. Muitos deles passaram por restaurações parciais ou foram exibidos como peças históricas, frequentemente com placas explicativas que alertavam sobre a sua procedência e contexto de uso. A presença do carro em diversos continentes ilustra a amplitude simbólica que a máquina atingiu ao ser associado não apenas a um regime específico, mas uma rede de lideranças autoritárias que viam no modelo alemão um reflexo de suas próprias ambições. Cada veículo entregue fora da Alemanha era customizado, recebia alterações no brasão, cores ou insígnias, mas mantinha a estrutura central, motor sobrealimentado, blindagem espessa e design monumental. Isso garantia que, independentemente da bandeira hasteada, o impacto visual e simbólico iria permanecer. Com a derrota da Alemanha em 45 e o colapso dos nazis, os Mercedes-Benz 770K que sobreviveram à guerra passaram a ter destinos diversos. Alguns foram capturados como espólios pelas tropas aliadas, outros simplesmente desapareceram em meio a todo aquele caos da rendição, mas nenhum deles saiu ileso do novo peso simbólico que eles começaram a carregar.
Há registros de que nos dias finais do conflito algumas unidades foram deliberadamente destruídas por oficiais alemães para evitar que caíssem nas mãos dos aliados. Em Berlim, uma delas teria sido incendiada nas imediações do bunker central. Outros exemplares foram escondidos em celeiros ou desmontados às pressas, o que contribuiu para a raridade dos modelos sobreviventes. Nos primeiros anos do pós-guerra, os veículos foram tratados com ambiguidade. Alguns foram confiscados por exércitos vitoriosos e adaptados para uso militar. Um exemplar pintado de verde-oliva foi utilizado pelo exército americano em exposições de veteranos. Outros foram armazenados, desmontados ou revendidos sem alarde, muitas vezes com origem deliberadamente omitida. A blindagem, o motor superalimentado e o design imponente continuavam a atrair a atenção, mas agora em um contexto muito mais delicado. Em um dos casos mais inusitados, uma unidade do 770K foi pintado com padrões de camuflagem para ser usado como transporte cerimonial em desfiles do pós-guerra. A gente não achou essa imagem, infelizmente. Essa modificação feita pelo exército norte-americano buscava neutralizar a estética original, sem destacar o uso da plataforma mecânica. A medida, no entanto, foi abandonada após críticas internas. Conforme o tempo passava, os carros remanescentes começaram a atrair o interesse de colecionadores, museus e curiosos. O valor histórico e controverso fez com que alguns desses exemplares se tornassem itens cobiçados em leilões. Um dos casos mais conhecidos envolveu um exemplar atribuído a Hermann Göring, líder do alto escalão nazi. O veículo restaurado e anunciado como carro de Adolf foi vendido por cifras milionárias, embora alguns especialistas questionassem a autenticidade da atribuição. A partir dos anos 70, a busca por veículos supostamente usados por líderes do Terceiro Reich cresceu de forma paralela ao interesse por coisas memoráveis da Segunda Guerra, nem sempre com rigor histórico. Restauradores frequentemente substituíam peças originais, alteravam placas e reconstruíam carrocerias para criar exemplares visualmente mais impactantes, ainda que menos fiéis à condição original. Alguns modelos hoje estão expostos em instituições públicas, como o Canadian War Museum, que mantém um exemplar com documentação que aponta para o uso em desfiles oficiais. Outros, como o carro atribuído a Francisco Franco, foram incorporados ao acervo de fundações privadas ou museus militares. Em todos os casos, a presença desses automóveis exige um cuidado especial na apresentação ao público, justamente por envolverem um passado carregado de violência, opressão e culto à personalidade. No campo das polêmicas, o caso do bilionário australiano Clive Palmer se destaca. Em 2017, ele anunciou a aquisição de um 770K como sendo o carro de cê sabe quem, afirmando que o veículo teria valor educacional e histórico. A transação gerou críticas de grupos judeus e historiadores que alertaram para o fetiche de objetos ligados ao nazismo. Já sabe, né? A autenticidade do carro foi novamente contestada e o episódio reacendeu o debate sobre o papel de itens simbólicos do regime em contextos de exposição pública. Por isso, contudo, a controvérsia central permanece: como lidar com objetos cuja importância histórica é inegável, mas cuja carga simbólica também é profundamente problemática? Expor ou ocultar? Restaurar ou deixar como está? Vender como relíquia ou tratar como evidência? Cada resposta traz suas implicações éticas, políticas e culturais. Fato é que o veículo faz parte de propagandas ideológicas cruéis antes de virar item histórico, e muitas vezes para curiosidade de museus, alvo de leilões ou polêmica nas manchetes. É raro encontrar um artefato técnico que concentre tantas camadas de significados como o 770K. Potência mecânica, design arrojado, tecnologia avançada, vaidade política, ostentação, medo, ideologia, tudo coexiste sob a lataria de quase 4 toneladas. Hoje, alguns desses modelos estão em coleções privadas ou em acervos militares, mas nenhum deles está livre das controvérsias. E ó, esquece não, dá esse voto de confiança, link na descrição. Born Too Fast.
A Mercedes-Benz também, por sua vez, evita qualquer associação direta com os veículos daquele período. A empresa reconheceu seu envolvimento histórico com o regime nazista, incluindo o fornecimento de veículos e uso de trabalho forçado, mas trata esse passado com discrição. Não há campanhas ou eventos que incluam 770K, nem iniciativas para resgatar sua memória técnica fora de contextos museológicos. Sua função mudou, sua aura permanece. E é lembrado não por sua engenharia, ainda que notável, mas pelo que transportava, figuras centrais de uma das fases mais sombrias do século XX. Como qualquer artefato histórico de uso simbólico, o 770K não tem culpa, mas carrega responsabilidades. Sua existência impõe reflexões incômodas. Até onde a engenharia deve ir para servir ao poder? Deveria existir neutralidade quando se trata de máquinas que caem em mãos erradas? Os carros podem conter contornos perigosos, mortais, e a história mostra isso. Como outro veículo alemão que se tornou um vilão para quem não soube domá-lo, o Porsche Carrera GT, que tirou a vida de Paul Walker. Mas de quem realmente foi a culpa? Bom, as respostas você encontra nesse vídeo que já começou na sua tela, hein? Te vejo já em 5 segundos. Ah, e não esquece de conferir o link na descrição da nossa marca Born to Fast.